Olá, alunos! Última correção do caderno do Aprender Sempre, área e perímetro do círculo. Antes de eu começar a falar sobre as fórmulas, eu vou responder as duas primeiras questões que vão dar como base as fórmulas que vocês viram lá nas aulas do Centro de Mídia, ok? Então, na primeira questão, nós temos assim: indique qual segmento é o raio da figura. Então, nós temos vários segmentos, como vocês podem ver. Temos de AE, de AB, de AO, de C a D. Então, é para indicar o segmento que indica o raio. O que é o raio da circunferência? É qualquer traço ou segmento, né, que vá do centro à borda da minha circunferência. Do centro, então qualquer traço que tenha pelo menos o O, né, o ponto O, e vá até a borda. Não importa, ó, nesse caso aqui, nessa figura, eu tenho três segmentos que indicam. Eu tenho de AO, tá aqui, de O a B e de O a F. E de O a F aqui seria a nossa opção correta, tá? Na questão de baixo, é a mesma figura, só que é para indicar agora o diâmetro da figura. O diâmetro é parecido com o raio, só que ele é o dobro do raio. Quando a gente fala em diâmetro, eu estou falando de uma ponta a outra da circunferência, de uma borda a outra, passando pelo centro. Por exemplo, o A ao E, ele vai de uma borda a outra, ó, tá vendo? Só que ele não passa pelo centro, então ele não é o diâmetro. O único que passa pelo centro de uma borda a outra é do A ao B. Bom? Tendo isso, essas duas informações elas serão muito importantes. Que o raio é do centro até qualquer ponto da circunferência, a borda da circunferência, e o diâmetro é o dobro. Eu posso também dizer assim, ó. Aqui eu tenho raio, certo? Que vai do centro até a borda, vale 4. Se eu estivesse falando diâmetro, eu teria que dobrar. Então eu posso dizer que o raio, para a gente chegar no valor do diâmetro, né? Eu dobro, vai dar o valor do diâmetro. A mesma coisa aqui. Eu tenho o diâmetro, vai de uma ponta a outra, passando pelo centro, que vale 10. Se eu quisesse saber o raio, eu ia dividir por 2. Então, é a metade. O raio é a metade do diâmetro, ou o diâmetro é o dobro do raio. Para entender melhor, ficaria mais ou menos assim, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, se eu quiser saber o valor aqui do diâmetro, dobro. Ou o raio é a metade. Por que eu tô falando isso? Porque isso a gente vai usar nas fórmulas na hora da gente calcular. E uma coisa que a gente também tem que lembrar é o valor de π. Ele também vai aparecer nas fórmulas. O que é o π? O π é a divisão entre a circunferência, o entorno, dividido pelo diâmetro. Então, qualquer figura, qualquer uma, tá? Não importa, qualquer círculo que a gente dividir a sua circunferência, o seu entorno, pelo diâmetro, vai dar 3,14 aproximadamente. O π é um número irracional, sabe? Aqueles números que são dízimas infinitas e não periódicas. Ele é um número irracional, ele não tem fim, mas a gente usa o valor aproximado dele, dependendo da questão, porque a questão vai dizer para você quanto vale o π ou não, tá? Bom, sendo assim, eu tenho duas formas. A da circunferência, que é o entorno, e do círculo, que é dentro, que é nossa área. Então, toda vez que eu quiser calcular o entorno de uma figura, que é um círculo, uma circunferência, toda vez que eu quiser calcular o perímetro dela, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o raio, multiplicar por 2 vezes π. Mas também, 2 vezes o raio é o diâmetro. Eu posso substituir aqui por diâmetro, tá? Pode ser diâmetro vezes π. Mas grava essa fórmula aqui. E o círculo é o raio ao quadrado vezes π. Não importa a ordem da multiplicação, tá? Se eu quiser fazer π vezes 2 vezes raio ou raio vezes 2 vezes π, tanto faz. Não importa a ordem, é uma multiplicação. Agora aqui, esse expoente importa.
Esse 2 aqui elevado é o raio ao quadrado, não pode levar o π, hein? Senão vocês vão se confundir. Então, o que você vai fazer aqui? Raio ao quadrado, qualquer número que seja o raio, eleva ao quadrado e o resultado multiplica pelo valor de π, tá? Vamos colocar isso em prática. Na primeira questão, ele está pedindo só a diferença entre o círculo e circunferência. Eu acabei de falar ali. O círculo é dentro, é a área, né? É o que preenche a figura. Já a circunferência é o entorno, chamamos de perímetro da figura. A Praça da República, localizada na cidade de São Paulo, possui pequenos jardins circulares. A Prefeitura de São Paulo abriu um edital para a reforma de 4 canteiros para que sejam padronizados com 10 metros de diâmetro. Então, tem duas informações, que as circunferências terão 10 metros de diâmetro e serão 4. Eles serão cercados com pequenos tijolos cerâmicos. Quantos tijolos cerâmicos a construtora vencedora precisará para adquirir para essa obra? Aí ele dá o valor de π que você tem que usar. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, calcular o perímetro. Ele está pedindo um entorno, né? Então, vamos calcular o perímetro. Depois de calcular o perímetro, a gente vai multiplicar o resultado por 4, que são 4 perímetros com a mesma quantidade. Então, primeiro, o diâmetro vale 10. Lembra que eu falei, qual que era a fórmula para calcular a circunferência, o entorno? É 2 vezes o raio vezes π. Só que aqui eu já coloquei 2 vezes raio, vale o diâmetro, já substitui pelo valor, tá? Não vou converter o diâmetro em raio para depois colocar na fórmula, porque não tem necessidade. Então, aqui vai ficar assim. O diâmetro vale 10 e o valor de π é o 3,14. Então, 10 vezes 3,14, eu tenho 31,4. Tudo bem até aqui? Então, nós temos o entorno de cada um do ciclo de 31,4 vezes os 4 vai dar 125,6. Pronto, é a última alternativa. Já na questão de baixo, uma loja de pneu precisa destinar uma área para armazenar pneus de caminhões empilhados, segundo as especificações técnicas da fábrica. Um pneu possui 4,572 metros de diâmetro. Qual é a área mínima que deve ser destinada a esse armazenamento? Então, a área mínima seria o tamanho do pneu exato, né? O diâmetro ali da área do pneu. Então, vamos calcular a área do pneu. Primeiro, ele diz que o diâmetro é 4,572. Só que a gente precisa do raio agora na área. A gente não tem como trabalhar com o diâmetro. Então, a gente vai lembrar daquela parte. O diâmetro é de uma ponta a outra, o raio é a metade, então dividir por 2. Aí, aqui no lugar do raio, eu substituí pelo valor do raio. Lembrando que é o valor do raio ao quadrado, por isso que eu pus entre parênteses. Vezes o valor do π. O π ele dá aqui, 3,14. Calculei, elevei ao quadrado e multipliquei pelo valor do 3,14, que é o π. Só que na hora que eu vou olhar para a resposta, não tem essa resposta exata. Ele está aproximado. Então, é 16,41. Pronto. Essa alternativa aqui. A Prefeitura de Ribeirão pretende construir uma pista de atletismo. O projeto inicial estabelecido em edital determina que a pista precisa ter o seguinte formato. Aí está lá embaixo a figura. Qual deve ser a área destinada pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a execução desse projeto? Então, a gente vai ter que calcular a área dessa figura aqui. Primeiro, a gente vai calcular a área do retângulo e depois a gente vai calcular a área dessas duas bordas que se torna uma circunferência, tá? Do retângulo, eu separei aqui, lembrando que o espaço entre uma unidade vale 10 metros, tá? Então, cada espaço aqui dentro não sei se dá para ver que tá no papel quadriculado, vale 10 metros. Então, aqui eu tenho 10 espaços e aqui eu tenho 6 espaços, dando 100 vezes 60,
que é a área do retângulo, lembra? Área do retângulo, base vezes altura. Feito isso, eu vou calcular a área do círculo, juntando esses dois pedaços aqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro, de uma borda a outra do círculo passando pelo meio, nós temos o diâmetro. Para calcular a área, a gente vai precisar do raio. Se aqui eu tenho 60, né, já que cada um vale 10, o raio será 30. Aí vai ficar assim, raio ao quadrado, que é 30 vezes o π. O π, ele falou para a gente arredondar para 3, em vez de usar 3,14 como a gente estava usando antes. Então aqui eu vou colocar só 3. 30 ao quadrado vezes 3 dá 2.700. O que a gente vai fazer para saber a área total agora? A gente soma as duas áreas para dar a área total. Pronto, é a primeira alternativa. Vamos pausar para o ponto. Entre lá na atividade e escreva circunferência para ganhar um ponto extra, valendo hoje, dia 23. Para quem nunca entrou, é só clicar lá no Classroom Atividades, selecionar a atividade desta que a gente acabou de fazer, né? Do Aprender Sempre 3. E no comentário particular você vai escrever circunferência. Agora a gente vai caminhar para as últimas questões, que eram as questões do SARESP. Na primeira questão do SARESP está assim: o raio da roda da bicicleta ideal para praticar mountain bike é de 350 milímetros. Sabendo que o aro de uma bicicleta indica a medida do diâmetro de suas rodas, então o aro ideal. Então o aro é o diâmetro, ele quer saber o diâmetro de uma roda que tem um raio de 350 milímetros. Então, o que a gente fez lá na explicação? Se aqui é 350, o diâmetro é o dobro do raio. Eu vou ter que dobrar aqui o valor, dando 700, tá? A letra D. Na questão de baixo está assim: quando Mariana conheceu o relógio das flores, que é circular, ela ficou admirada com seu tamanho. Para descobrir a medida da circunferência, ou seja, o entorno, o perímetro, ela deve... Aqui é a fórmula, só que tem uma pegadinha. Qual é a fórmula para calcular a circunferência? 2 vezes o raio vezes π. Só que aqui, na hora que a gente olha a alternativa, é só multiplicar o raio pelo π. Não é só o raio, tá faltando 2. E aí eu falei lá na primeira questão que eu poderia substituir 2 vezes o raio pelo diâmetro. Então, é o diâmetro vezes π. Penúltima questão. O número π é a razão constante entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Observe as circunferências abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, primeiro, já estou dando a resposta no próprio enunciado. Se é uma razão constante, ou seja, se o valor da razão é sempre o mesmo, então já é a alternativa D. O π é o mesmo em toda a circunferência. E eu também já expliquei lá no começo que todos os valores do π, o que é o π? A divisão da circunferência pelo diâmetro sempre vai dar o mesmo. Então não pode ser que o π seja maior em uma, maior no outro. Sempre será o mesmo, não importa o tamanho da figura, tá? Então a nossa alternativa é a letra D. Agora a gente chegou na última. Como a última não tem espaço, eu vou usar aqui em cima, tá? Considere o círculo com raio 3, calcule a sua área e o perímetro. Então, a gente vai fazer as duas contas, a área e o perímetro. Primeiro, vou calcular o perímetro, 2 vezes o raio vezes π. 2 vezes o raio, que é 3, vezes o π, que é 3,14, vai dar 18,84. Agora eu vou calcular a área. A área vai ser raio ao quadrado vezes π. O raio é 3 ao quadrado, 9 vezes 3,14, vai dar 28,6. Pronto, essas seriam as duas respostas. Essa é uma questão aberta, então tinha que responder
18,4 e 28,26. Para eu saber qual é o perímetro, qual é a área, eu tenho que colocar a unidade, tá? A área é sempre elevada ao quadrado. Bom, essa será a última correção dos exercícios do caderno do Aprender Sempre. Espero que tenha tirado todas as dúvidas para vocês conseguirem fazer a última atividade. E lembrando, tendo dúvida mesmo, depois da correção, me procura lá no privado que eu tiro as dúvidas, tá bom?